Salve meu seguifelaz, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à história do Homem-Aranha Percepções. Na última parte nós vimos que os caçadores foram até a floresta para tentar eliminar a criatura Wendigo que estava aterrorizando a cidade lá de Hope, lá no Canadá, que já havia cerca de 8, 9 dias que isso estava acontecendo. Fora também que os jornais estavam alvoroçados com essas notícias do suposto pé grande, o Wendigo. E eles foram lá, porém, eles ao darem um tiro de queima-roupa no bicho, acordou ele e acabou. Wolverine, que estava no local, foi para salvar os caçadores e também para tentar acalmar a criatura Wendigo. Porém, como a criatura já estava machucada devido ao tiro que ela tinha recebido, brigou com o Wolverine, teve uma certa luta, porém o Wolverine que foi tentar, ter uma briga com o bicho só seguiu seu caminho, não deu atenção para ele e seguiu seu caminho. Na cidade, o Wolverine rastreia o cheiro do Homem-Aranha, encontra ele em meio à multidão e fala para encontrar com ele numa claraboia do Jardim Botânico da cidade. O estranho é que o sentido aranha do Homem-Aranha não disparou quando o estranho que havia chamado ele, o estranho que no caso era o Wolverine, havia chamado ele, não atiçou o sentido aranha dele e ele ficou preocupado. Quem naquela cidade de fim do mundo saberia que ele era o Homem-Aranha? E ele então foi ao encontro dessa pessoa e descobriu que era o Wolverine. Wolverine então conversa com o Homem-Aranha, explica a situação de tudo que ele tinha achado, as pistas, que não era o Wendigo, que era uma outra pessoa que havia feito aquelas coisas com as crianças. E ele deu todas as informações, documentos, coisa e tal, pro Homem-Aranha tentar passar para os policiais e para os repórteres para que toda aquela matança desenfreada acabasse logo. E que o Homem-Aranha teria sua chance de mostrar a verdade para todos, porque senão ia ser do jeito do Wolverine. O Homem-Aranha então aceita um acordo e rapidamente vai até a repórter que estava cobrindo todo aquele caso, a Ana Brooks, e fala para ela sobre as informações que ele tinha sobre os acontecimentos do menino. E ele revela a verdade, que não era criatura, que era basicamente um maníaco que estava causando tudo aquilo de ruim. E ela fica brava com ele porque era a história da vida dela e assim como os outros repórteres, ele queria acabar com a carreira dela, mas ele aponta as verdades para dizer a verdade, porque ele não era uma criatura mitológica, e sim o maior monstro de todos, que é o ser humano. E ela fica revolta quando o Peter sai do quarto que ela estava e vai até a polícia. A polícia também não acredita, falou que é para deixar tudo com eles, porém os policiais conversam, falam que se aquelas informações chegassem ao comissário da polícia montada, ele não ia gostar, que eles precisavam chamar aquele batedor, o Thorpe. Então o último recurso era entregar pelo repórter que foi com Peter para o Canadá, que era o Melvin. Melvin fica abismado com aquelas notícias, falou que aquilo era impossível de acontecer. Como ele tinha conseguido aquelas informações, Peter falou que não podia revelar e que a carreira dele não estava em jogo, porque ele era apenas um fotógrafo e quem era o repórter era o Melvin. E ele falou: faça o que quiser, mas eu não tenho nada a perder. E aquilo deixou ele bastante frustrado e não sabia mais onde recorrer. Na floresta, o Wendigo, depois de ter tido a luta com o Wolverine, com
caçadores, ele tenta se livrar da dor do tiro, porém, por ele estar muito cansado e ter que lidar com aquela dor também, ele acaba desmaiando. Por sorte, Wolverine encontra ele e faz uma rápida cirurgia utilizando suas garras de adamantio. E ele consegue retirar a bala do Wendigo. O monstro então ele acorda meio confuso, mas o Wolverine falou que aquela caçada a ele iria acabar, que eles iriam encontrar o monstro que fez aquilo com as crianças. E tanto o Wendigo quanto o Wolverine acham um terceiro corpo na floresta, que o tempo do Homem-Aranha já tinha acabado, porque ele já tentou de todas as formas e ninguém acreditou nele. O Homem-Aranha então volta e dá as más notícias pro Wolverine, porque agora ele falou: bem, você já tentou do seu jeito, porém agora vai ter que ser do meu. Eu vou farejar o rastro do assassino dessas crianças, enquanto você e o Wendigo observam aqui o corpo, que eu quero mostrar para os policiais, e que ele vai revelar quem é o verdadeiro monstro que fez aquilo com as crianças. Então o Homem-Aranha relutante e com medo também da criatura do Wendigo, por livre e espontânea pressão, decide ficar ali, enquanto o Wolverine vai lá e à procura do maníaco. Então ele dá uma informação falsa para a polícia vai até a floresta junto com os caçadores e um a um o Homem-Aranha junto com o Wolverine então junto com o Homem-Aranha vão causando uma distração nos policiais e também nos caçadores, até restarem só dois: o batedor Thorpe e o comissário da polícia montada. E o Wolverine emboscou os dois e ele conseguiu a confissão. Na verdade, galera, meus queridos seguifelas, essa parte, mesmo eu tendo lido pela segunda vez essa história, essa parte que foi a que me pegou bastante, porque eu fiquei confuso se eram dois ou se era só um, que era o Thorpe, que era o maníaco, ou se era o comissário, que era o maníaco. Porque aí, quando o Wolverine encurrala os dois, o Wolverine descobre lá todo um sermão falando que as crianças encontradas estavam sem roupa e tinham mordidas e tal, e a terceira criança foi encontrada com bala também. Então pode ser que o comissário havia executado as crianças, enquanto o Thorpe, que é o batedor, ele apenas cavava depois de ter cometido os atos, fazia as covas rasas e guardava os corpos ali, mas quem executava as crianças era o comissário. E aí o Wolverine, por ter uma fita guardada, consegue a confissão, e o comissário ele sai correndo de lá na floresta, porém devido a alguns caçadores que ainda estavam por lá, ele acaba sendo atingido e acaba perdendo sua vida. Anna Brooks, que esteve sempre desde o começo nessa empreitada, ela resolve então escrever a verdade, que não era nenhum monstro e que quem havia feito era os dois, no caso que eu havia dito antes, o batedor, o Thorpe, e o comissário da polícia montada. Tanto o Homem-Aranha quanto o Wolverine, eles ficam tristes e frustrados porque a mídia tratou com descaso a morte de 3 crianças, porque elas estavam querendo o sensacionalismo do monstro que matava as crianças, porém
O verdadeiro monstro nesse caso era o ser humano, e como o ser humano não vende tantas notícias, eles então deixaram de lado, sendo que isso frustrou muitos heróis quando ambos voltaram para casa. Bem, terminamos então aqui Homem-Aranha Percepções, onde o final é o mais cru possível, porque foi depois que foi descoberta a verdade que não era um monstro. As pessoas o jornal em si, a mídia e a polícia tratam com bastante descaso, e que para eles, para todo jornal que é assim até hoje, ser humano, quando aparece a verdade e quando coisas assim acontecem, muitos tratam com descaso a vida humana. É triste que isso até hoje em dia aconteça. E os quadrinhos naquela época se preocupavam com isso também. Pena que hoje não é bem assim. Hoje vivemos no bravo novo mundo, onde essas coisas são irrelevantes. Bem, galera, terminando mais esse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos para estar conhecendo meu canal, os trabalhos que eu faço. E também vejo vocês no próximo vídeo e até!